O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos agora no capítulo 19, versículo 41 a 44 do Evangelho de São Lucas, dentro dessa sequência do tempo comum que nós estamos caminhando. Então agora Jesus, depois daquela decisão firme que ele tomou de ir para Jerusalém, para entregar a sua vida por amor a nós, dando-nos a salvação, ele chega ali no Monte das Oliveiras e olha para a cidade de Jerusalém, porque o Monte das Oliveiras ele fica bem de frente para a cidade de Jerusalém. Então dali ele contempla, ele vê toda a cidade. E aí, em vez de ele se alegrar, aqui mostra que ele chorou. Vamos imaginar Jesus ali em frente a Jerusalém, a cidade onde ele iria derramar o sangue, a Jerusalém, aonde o templo de Jerusalém estava, chamado Monte Sião, o lugar onde os povos iriam para adorar, para glorificar a Deus. Ele olha para Jerusalém e chora. E aí, diante desse choro, ele diz: se vocês soubessem o tempo em que fostes visitada. Então lembremos que Jesus, ele veio do céu para visitar-nos e nos salvar. Então agora ele está dizendo que justamente na cidade, aonde todo aquele povo estaria ali para adorar o Deus único e verdadeiro, justamente naquele lugar ele chora, porque o povo não soube visitar, não soube entender a visita dele, ou seja, não abriu o coração para Jesus, preferiu dar as costas. Aí nós vamos vendo, as autoridades religiosas daquele tempo que estão o tempo todo perseguindo Jesus de todas as formas e querendo encontrar uma forma de eliminá-lo. Aí Jesus profetiza: vocês não quiseram me ouvir, não quiseram me reconhecer, fiz a visita e me desprezaram. Então tá bom. Dias virão em que os inimigos farão trincheira contra ti e te cercarão de todos os lados. Ao mesmo tempo que ele chora, ele profetiza dizendo: Jerusalém vai ser destruída porque vocês não corresponderam à minha visita. Então, lá pelos anos 70, os soldados romanos, comandados por um tal de Tito, entra em Jerusalém e destrói tudo. Não sobrou nada da cidade. Tanto que lá em Roma tem
um arco que se chama o Arco do Triunfo, e ali mostra o soldado, né, Tito, vindo com os soldados junto com ele, entrando triunfante, carregando a minorá, que é aquele candelabro de 7 pontas, né? Estava lá, entrando, aquele candelabro que ficava dentro do templo, que simbolizava a luz de Cristo, a luz de Deus. Por isso que Jesus fala, eu sou a luz do mundo, apontando para aquela minorá. A Arca da Aliança desapareceu, ninguém sabe onde está, onde estavam as tábuas da lei. Jerusalém foi destruída totalmente, porque não souberam ouvir o Salvador. Agora vamos trazer para os dias de hoje. Vamos supor que aí na sua cidade, onde você mora, Jesus fosse visitar a sua cidade. Jesus iria chorar ou iria sorrir? Será que Jesus também iria profetizar como ele profetizou a destruição de Jerusalém? Porque aqui tem um detalhe, a questão não é a cidade de Jerusalém em si, são os habitantes. Lembremos o que aconteceu lá com Sodoma e Gomorra, com aquela visita daqueles anjos. Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída. Será que Jesus iria destruir os habitantes da sua cidade, da minha cidade? O que aconteceria? Bem, para não haver um castigo, os habitantes dessa cidade deveriam estar todos levando uma vida de santidade. Todo mundo cumprindo os mandamentos, reconhecendo os seus pecados e vivendo e confessando-se, reconhecendo as suas faltas e pedindo perdão e clemência. Nessa cidade, as pessoas deveriam estar fazendo penitência pelas suas faltas, jejuando, pedindo a Deus misericórdia, indo frequentemente à missa dominical. As pessoas teriam que viver reconciliadas ou pedindo constantemente a reconciliação. Os homens deveriam estar vivendo tudo aquilo que Deus mandou. Não deveria existir ideologia de gênero, nada de abortos, eutanásia, nada de drogas, pedofilia, não, respeito às crianças. As pessoas que tivessem determinado tipo de tendência deveriam estar clamando a Deus misericórdia. Eu te peço perdão, a tentação está sendo muito grande, me tira disso. Deveria não existir corrupção, uma honestidade irrepreensível, todo mundo honesto. Nada de roubos, nenhum tipo de droga. Agora aí já surgiu uma nova droga, né? Que é uma droga que através da música, a pessoa diz que a música, tem um tipo de música lá, que os jovens sabem disso, que é comparada, eu não sei se é a heroína ou a cocaína, não sei. Os jovens colocam no ouvido, estão em casa ouvindo, né? Estão lá se drogando através da música. Pode uma coisa dessa? Porque o nível da música é mesmo o efeito do nível da própria droga.
Então se droga através da música. Estou aqui fazendo comercial, tá vendo? Porque às vezes tem coisa que a gente não deve falar, mas a gente tem que falar porque os pais precisam observar. Então lá, olha, se drogando, é pago lá e fica lá. Aquele nível de música faz a pessoa se drogar. É o mesmo efeito, só que é a música. Pode uma coisa dessa? Então, diante da sociedade, Jesus iria chorar? Ou iria se alegrar? Será que ele iria dizer a mesma coisa que ele disse para Jerusalém? Ah, Jerusalém, se tu soubesses quem foste te visitar, mas vocês não quiseram. Vocês preferiram essa mundanidade, esse mundo de pecado, de atrocidade, foi isso que vocês preferiram. Ah, então tá bom. Uma vez que vocês são visitados e vocês não me aceitam, dias virão em que os inimigos farão trincheiras. Então aqui dias virão em que, se não houver arrependimento por parte de cada um, haverá um castigo maior do que simplesmente a destruição da cidade de Jerusalém. Será a destruição de cada um, de cada pessoa, por optarem pelo pecado e não pela graça. Em vez de optarem pela salvação, optam pela perdição. Bem, o consolo é que na nossa cidade, na sua cidade, existem pessoas santas, sim. É um pequeno grupo, não é um grande grupo, não. É um pequeno grupo de pessoas que estão lutando pela santidade, estão fazendo de tudo, estão revendo as suas vidas, pessoas que realmente viviam uma vida errada e agora eles não querem viver. Existem homens que têm questões com homens que estão voltando para a igreja e estão dizendo: eu não quero mais viver essa vida, e está pedindo perdão e misericórdia a Deus. Pessoas que abortaram, praticaram o aborto e agora estão voltando e estão dizendo: Senhor, eu vim aqui pedir perdão e penitência pelos abortos que eu cometi. Pessoas que deixaram a droga, que estão deixando a droga, casamentos que estavam se desfazendo através do adultério, e homens e mulheres arrependidos estão pedindo perdão a Deus, chorando e dizendo: eu não quero mais saber disso, quero viver sim uma vida santa. Mas eu quero dizer para vocês que é sempre a minoria, não é a maioria. A maioria está vivendo tudo o contrário. Eu peço muito, meus irmãos, a Deus que você esteja, e que eu também esteja, dentro do grupo daqueles que, quando Jesus olha, ele não chora, ele se alegra. Sabe, aqueles que são os consoladores de Deus, os que consolam, e que Jesus vai dizer assim: pelo menos por esse valeu a pena eu ter derramado meu sangue e morrido. Mas eu repito, são poucos. Mas por que você pode dizer assim para mim, que você pode perguntar para mim: Paz Augusto, mas por que são poucos? É só olhar na igreja, vai para a igreja que você vai ver o número dos que estão lá. O número dos que estão na igreja estão ali, me desculpa a expressão, ralando, lutando. É sempre pouco, em comparação à multidão que está fora e que não quer saber de Deus, influenciados, repito aqui, por professores, porque é isso que os professores, não estou dizendo que são todos,
Mas aí entra também, são poucos os professores que são fiéis. Esse dia eu estava conversando com um professor, ele veio conversar comigo. Ele é professor de biologia. Ele disse: mas padre, como é difícil lá na sala de aula, dar aula e através da biologia levar os alunos à compreensão da existência de Deus. Como é difícil, é a maioria, é uma chacota só, ficam até rindo de mim quando eu falo alguma coisa em relação a isso, riem de mim, porque na cabeça deles está que Deus não existe. Aí fala da evolução, do evolucionismo, do Big Bang, acredita somente daquilo que esses filósofos ateus ensinaram. Um professor que sofre, porque ele é católico, ele é cristão, porque a maioria, os outros que são a maioria, infelizmente, estão lá doutrinando. É assim que está o mundo. Mas eu pergunto mais uma vez, diante desse choro de Jesus e diante do castigo que ele prevê e que foi acontecendo nos anos 70, e vamos dizer assim, estamos ali no ano 1, começo, depois de Cristo, né? Claro, que começa com Cristo. 70 anos depois a profecia de Jesus se realizou. Significa, 70 anos depois, era a oportunidade de Jerusalém ter mudado. Não mudou. Não mudaram. E aí o castigo veio. Agora, do ano aí, primeiro, até 2021 que nós estamos, mudaram? Quem mudou? Muita gente, meus irmãos. Mas uma grande maioria não muda. Não querem mudar. Fizeram uma opção. Deus não existe. Eu não quero saber de Deus. Isso é história de carochinha. E vamos aproveitar enquanto é tempo, porque daqui a um tempo a gente vai morrer e nós não vamos nos deliciar com as coisas que o mundo nos dá, nos apresenta. E estão aproveitando. O carnaval já está se aproximando, já está se começando a dizer que vai ter carnaval o ano que vem. Imagina, você abre as portas para o carnaval, vem um monte de gente de fora. E nós ainda não acabou, a pandemia não acabou totalmente. Aí depois os arrasos vêm depois. Parece que o ano que vem é o ano do Rock in Rio, né? Dizem que em 1h30, foram vendidos não sei quantos mil ingressos em 1h30. Rapidinho assim, ó. Aí vem os roqueiros espalhando droga, sexo à vontade. Tem os roqueiros que são consagrados mesmo a Satanás, com aquelas músicas demoníacas. E pasmem, existem pais católicos e muito católico, que até prega o evangelho, que vai levar os seus filhos para o Rock in Rio. Porque o filho quer ir, então vai levar. Não porque é o sonho do meu filho, o que é que tem? Não tem nada de mal. É a realização do sonho de ver aquele roqueiro. Qual? O guitarrista satânico? Que vai cantar a liberdade,
a liberdade do sexo, a liberdade da droga, que através das suas músicas vão dizer que Deus não existe e que vão aclamar Satanás. Com as suas músicas tocantes, né? Pesada. E aquela multidão lá embaixo se drogando, bebendo, meninas perdendo a virgindade, rapazes também. E eu repito, pais católicos e que prega o evangelho vai levar os seus filhos para lá. Aí eu pergunto, a vida cristã é uma brincadeira? No palco eu sou uma coisa, mas no palco da vida eu sou outra? Aí depois lá na frente, quando os filhos estão na droga, quando os filhos estão se prostituindo, quando os filhos estão dizendo que Deus não existe, que não quer saber de Deus, aí ficam rezando, pedindo a um e pedindo a outro para rezar, ficam todos loucos e acreditando na misericórdia de Deus, que no final todo mundo vai para o céu. É assim, não tentarás o Senhor teu Deus, mas vai tentando o seu Deus com tudo. Nessa luta, agora eu digo, mas tem pais que estão lutando, então não, você não vai, eu não quero isso para você. E os filhos brigando com os pais. Então, Deus está muito contente com a sua cidade e a minha, né? Está feliz quando ele chega lá e diz assim, que consolo, vocês são meu consolo. Está bonitinho, né? Então eu peço encarecidamente que você seja o consolo de Deus. Seja diferente. Não tenha medo de ser diferente nesse mundo que está aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.